Ó, daqui a pouquinho nós vamos ter aquela sexta catequese com Dom Fernando Figueiredo. Dom Fernando, estou muito feliz. A gente está aprofundando o livro de Dom Fernando e quanta coisa a gente está aprendendo junto. Bom dia. Bom dia para você, bom dia para todos. Bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Você sabe que eu já cumprimento Dom Fernando, porque daqui a pouquinho já roda a vinheta e a partir daquele momento que roda a vinheta, a gente já está fazendo a sexta catequese. Minha gente, Dom Fernando Figueiredo junto com a gente. Tem aplauso aí? Coloca aplauso, porque quando ele vem aqui é festa. Dom Fernando Figueiredo junto com a gente. Tá só começando, ao vivo para todo o Brasil. Vem comigo, vamos lá. Nós começamos agora a nossa sexta catequese com Dom Fernando Figueiredo. Cada encontro eu aprendo alguma coisa sobre a história da igreja, sobre os padres da igreja, sobre a doutrina da igreja, os ensinamentos da nossa igreja católica. São Gregório de Nissa. Nós estamos falando de que época na história, no caminho da igreja? Nós estamos no quarto século e São Gregório de Nissa, irmão de São Basílio, grande São Basílio. Eu tenho a impressão que enquanto São Basílio estava vivo, me dá a impressão que o São Gregório de Nissa está assim mais discreto. Com a morte do irmão, me parece que ele se projeta um pouco mais. Exatamente, foi o que aconteceu. Até 379 foi a morte de São Basílio. Nós temos um São Gregório de Nissa que vivia à sombra do seu irmão. E a partir de 79, até quando faleceu em 85, ele então mostra realmente a sua sabedoria e, sobretudo, essa forte espiritualidade. Falando em espiritualidade, eu acho que o senhor bebeu muito nessa fonte mesmo dos padres da igreja, da antiguidade, porque quando eu vejo assim e acompanho todos os dias, enquanto eu faço minhas caminhadas, a sua missa pela manhã. Toda a missa o senhor faz referência à questão da serenidade. E às vezes o senhor coloca assim, peçamos a serenidade. E até dessa forma que o senhor fala. Aquilo sempre me impressiona. Quando eu vejo São Gregório falando sobre a serenidade, a importância, me dá a impressão que ele foi buscar na espiritualidade a fonte da sua serenidade. Exatamente. Porque a partir da morte do irmão de 79, ele se orientou profundamente pela vida espiritual, para a vida espiritual. E nela ele buscava justamente essa serenidade interior do coração, essa harmonia da sua vida, interior da sua vida. Isso era São Gregório de Nissa. Agora, não esqueçamos que São Francisco de Assis bebeu muito desse pensamento também, através dos outros confrades, e ele também nas suas reflexões. Então, quando eu falo serenidade, estamos aí, São Gregório de Nissa, a espiritualidade dos primeiros séculos, aí estamos com São Francisco de Assis. Lá pelo ano 1000 e pouco, 1200. Né? 1200. A criação não é algo do passado, mas a cada instante. Me parece que quando a gente se aprofunda em cada um dos padres da igreja, como se costuma dizer na patrística, o estudo dos primeiros padres dos primeiros séculos, dos primeiros estudiosos, grandes pensadores da igreja católica, essa história de a criação não é algo do passado, mas a cada instante me parece ser uma das marcas mais fortes de Gregório de Nissa. Exatamente, porque ele vê a criação como um contínuo crescimento, como um caminho da evolução. Deus, no começo, colocou como que sementinhas, vamos dizer assim, e nessas sementes estavam presentes tudo quanto ela seria no seu processo evolutivo. Dentro dessa lógica, uma pessoa que está mais caminhada na vida deveria ser uma pessoa melhor. Mais espiritual, mais orientada para Deus, mais orientada para esse sentido profundo da vida. Dom Fernando, Cristo, a gente
encontra em Cristo a plenitude. É a revelação assim do Pai. Mas nesse caminho, essa ideia, por exemplo, de Teilhard de Chardin, falando sobre a cristificação do mundo, né? Tudo se volta para Cristo, tudo se termina nele, tudo se planifica nele. Não tem uma raiz, será, em São Gregório de Nissa? Exatamente, existe em São Gregório de Nissa quando ele fala que Jesus, que é o Filho de Deus, ele veria mesmo se o homem não tivesse pecado. Opa, peraí. Ele não veio por causa do pecado, ele não veio por causa do pecado, veja só. Eu sempre aprendi que, assim, a grande missão foi nos redimir do pecado. Mas mesmo que a gente não tivesse pecado, o senhor acha que o próprio Deus teria enviado seu Filho? É o que diz São Gregório de Nissa, porque ele veio para que todos nós crescêssemos cada vez e sempre mais em Cristo. É a assemelhação a Cristo. E isso não só a pessoa, mas o mundo todo. Veja uma coisa, na página 124, eu estou falando do livro de Dom Fernando Figueiredo, A Mística Teológica na Igreja dos Primeiros Séculos, da editora Vozes. Esse livro, minha gente, tem assim tocado o coração de muita gente, mudado, né? Assim, a forma de pensar, inclusive a minha. Porque na página 124, essa assemelhação a Deus cresce ao longo da vida, pois fruto da natureza humana, ela é principalmente dom divino, caminho místico que leva o cristão a penetrar, a modo de Moisés, nas trevas do insondável mistério de Deus, razão pela qual alguns autores a denominam teologia mística das trevas. Segundo Gregório, a alma atinge Deus pelo desejo mais do que pela posse, pela treva mais do que pela luz, pela douta ignorância mais do que pelo conhecimento. Isso para mim também foi completamente novo. Então, a treva, a ignorância, não é desgraça, é oportunidade para a partir dali a gente crescer. Crescer, exatamente. Isso é muito bonito. Na sabedoria, no conhecimento, na vida. Isso é altamente esperançoso. E é isso que ele desperta em todo leitor e ele quer despertar realmente no coração de todo cristão. Nós terminamos assim a nossa 6ª catequese, baseada na mística teológica da Igreja dos primeiros séculos. É esse livro da editora Vozes, com Dom Fernando Figueiredo. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra. E nesse momento você que está em casa recebe a bênção das mãos ungidas de Dom Fernando. E pedimos essa bênção para você, para a sua família, a bondade misericordiosa do nosso Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor vos abençoe, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Dom Fernando, obrigado mais uma Que vez. Deus abençoe e que cresçamos cada vez mais nessa assemelhação a Jesus, a Cristo. E você que está em casa, né? Como é importante a gente buscar na Eucaristia. A gente, quando celebra a Eucaristia, o corpo, a festa do corpo e o sangue de Cristo, é a festa onde a gente se lembra e ao mesmo tempo diz ao mundo: a nossa força vem do nosso Deus, corpo e sangue, presente entre nós. Assim seja. Amém. Longe da verdade que eu ouvi, e os meus passos já não tocam os caminhos que aprendi. Vem comigo. Eu sou a Magda, eu moro aqui em São Paulo, na divisa com Taboão da Serra, e eu tô aqui para contar o meu milagre. Tem a ver com meu filho, João Rogério. Eu fiquei grávida dele
quando eu imaginava que eu nem podia ser mãe. E fiquei muito assustada porque as pessoas falavam: nossa, você tá obesa, sua pressão tá alta. Tudo isso foi me abalando. E eu comecei a perceber que eu estava com as mãos formigando bastante, o corpo bastante inchado, muita dificuldade para caminhar. Fui medir a pressão estava muito alta. Aí eu liguei para minha comadre, Fernanda, que é a madrinha do João, e ela falou: nós vamos para o hospital. Eu fiquei internada mais uma semana. A médica falou que eu ficaria até as 37 semanas, eu estava com 29. Aconteceu que no dia 5 de outubro, a médica entrou no meu quarto e falou: olha, vamos precisar fazer a cesariana, você não está bem. Chegou a hora, eu tenho que te salvar, preciso salvar você, preciso salvar seu filho. E eu fiquei muito assustada. E toda a minha vida, desde que eu me entendo por gente, sempre conversei muito com Nossa Senhora Aparecida. E eu sempre digo para ela: mãe, me socorre. E quando eles vieram aplicar anestesia, ela falou para o meu marido: vocês são católicos? Meu marido: sim, ela é muito católica. Ela não tem terço? Sim, o terço dela está aqui, entrega o terço para ela. Ela pegou o terço e disse para mim: se apega à sua fé, vai dar tudo certo. E naquele momento eu falei: não vai dar. Segurei o terço e a cirurgia transcorreu normalmente. João nasceu com 1,755 kg, 40 centímetros, tamanho de nada. Eles trouxeram rapidamente, levaram ele já direto para a UTI neonatal. E eu fui para a UTI e mesmo estando inconsciente, eu estava muito ligada com Deus, conversando com Ele que eu queria criar o meu filho. Eu passei muito mal na UTI. Meus pontos infeccionaram depois, eu ainda tive mais uma semana de UTI neonatal com o João. Mas o João tá aí para contar a história. Quando eu precisei retornar ao trabalho, minha mãe vinha ficar com o João. E minha mãe não desliga da Rede Vida. A televisão dela é travada na Rede Vida. E eu chegava do trabalho, estava ela sentada no sofá, o João numa cadeirinha de balanço com 2 meses, 3 meses, isso. E ela balançando ele assistindo a missa. E veio a pandemia. Com a pandemia ela ficou um tempo sem ir na minha casa. E lá por volta do mês de abril, acho que um mês depois da pandemia, eu descobri que eu estava com depressão. Eu não tinha vontade de levantar. Quando ela viu que a pandemia não ia terminar, ela passou a me visitar. Minha mãe, essa mulher de coragem, que me acompanhou muito nessa jornada, Dona Ana. Ela começou a vir e nós começamos a assistir a Rede Vida juntas. Aí um dia escutei a voz do Dalcides. Aí minha mãe sempre falava dele, mas a gente vê rapidinho passando ele falando coisas que tinham muito a ver comigo. E a partir daí, todos os dias, praticamente, nós assistimos Conta Comigo. E ele, com aquelas palavras, aquele jeitinho, aquele abraço que ele dá, sabe? Aquilo vem para nós. Eu sentia aquele abraço todos os dias. Eu posso dizer que muito do que eu fui melhorando tem a ver com a Rede Vida. O Dalcides, ele parece que faz parte da família. E quando a gente pensa que a gente vai deixar o Dalcides, aí vem o João, que sabe os horários do Dalcides e fica sentado assistindo o Dalcides. Porque o programa dele toca a gente, a maneira como ele passa a mensagem toca o coração da gente, faz com que a gente se sinta melhor e a gente termina aquele período se sentindo renovado. Eu sei que tudo de bom que o meu filho pode ter nesta vida tem a ver com esse caminho que tem Deus. E tudo aquilo que mostre Deus para ele na essência, eu vou caminhar junto com ele. Eu falo que a Rede Vida é um remédio para nós. Que essa programação, essa forma de falar de Deus, ela tem que ser difundida para o mundo.
Ontem foi um dia importante, eu me aproximei mais da Eucaristia e vendo que Jesus reúne os seus amigos, seus discípulos, numa ceia. E ao participar da celebração eucarística, da missa, eu me coloquei diante do Senhor com muita gratidão, sabe? E a sensação que eu tive naquele momento foi assim, o Senhor me abraça. E eu tenho um gesto muito característico, e os meus programas são marcados pelo abraço, né? E a Eucaristia é exatamente isso, é o abraço do Senhor. Ele nos traz para perto e diz, eu vou cuidar de vocês. Aqui está o meu corpo, aqui está o meu sangue. Você sabe que um abraço, ele pode ser de conforto na alma, né? Uma forma de conexão profunda. Quantas e quantas vezes você estava se sentindo sozinho e alguém chegou e só aquele abraço, a pessoa não precisa dizer mais nada, né? Aquele abraço, oh meu Deus do céu, como aquele abraço faz bem. Quando a gente está, por exemplo, estressado e vem alguém e fala assim, dá um abraço aqui. Nossa, como é gostoso aquele abraço, revigora a gente, né? Um gesto físico, gente. Um abraço pode ser expressão de um amor profundo. Um abraço pode ser a expressão do cuidado mútuo. Um abraço, em muitos casos, ultrapassa qualquer palavra, sabe? Ou tentativa de discurso, de falar alguma coisa. Tem abraço que nutre a alma. Sabe aquele momento que você fala, nossa, tudo que eu estou precisando agora é de um abraço. Que a Eucaristia seja esse abraço do divino, né? O encontro do divino com o humano. Que esse abraço carinhoso que você tem alguém aí ao seu lado, dá um abraço nessa pessoa agora. Que falta um abraço faz, né? Oh, meu Deus. Que falta nos faz um amigo. Por um mundo de paz, eu conto com você. Conta comigo. Eu estava vendo, assim, abraços, né, pelo mundo. E uma coisa me chamou a atenção. Olha aqui, ó. Vai, roda. Olha que coisa mais linda. Você sabe, uma pessoa um dia me ensinou isso. Um dia eu vi uma pessoa muito brava, né? Muito próxima a mim. Aí, essa pessoa muito brava, muito estressada. Aí eu falei, nossa, o que está acontecendo? Aí essa pessoa falou assim, ó, numa hora como essa, não fica tentando entender o que está acontecendo. Numa hora como essa, dá um abraço e pronto. Quantas discussões seriam evitadas se, mais do que expressar espanto, dissabor, nessa hora tem alguém estressado ao seu lado? Dá um abraço, meu Deus do céu. Que esse abraço venha ao seu coração. Eu dei um abraço agora. É para você que está ao lado, tudo que eu queria é um abraço seu. Eu fico tão feliz quando alguém se encontra comigo na rua. Esses dias eu estava no shopping aqui próximo aqui, da Rede Vida. Aí alguém chegou, Dalcides, dá um abraço. Deus comigo está, Deus contigo está, agora nessa comunhão, a felicidade mora. Você sabe que eu fico sempre atento, né, às intenções, pedidos que estão chegando. Dalcides, reza por mim, que é uma forma também de acolher você no meu abraço, né? Eu vou rezar o terço de Nossa Senhora do Abraço. Em 1 minuto, eu vou ensinar você a rezar o terço que nasceu no meu coração e hoje eu estou colocando o Brasil para rezar o terço de Nossa Senhora do Abraço. Vem comigo, vamos lá.
Eu vou ensinar você a rezar. A gente começa sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No lugar do Pai Nosso, a gente diz: o Senhor me protege com sua mão poderosa. Eu creio, eu confio, eu espero. Amém. E ao longo de toda essa dezena, eu vou repetindo a mesma oração. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Márcia Regina, você me escreveu e eu quero que você saiba que eu estou rezando por você. Ela disse assim: estou muito feliz em participar do seu programa Escolhas da Vida. Me ajuda muito a enfrentar as dificuldades do dia a dia. É a Márcia Regina Galhardo, aqui de São Paulo. Márcia, hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. A Maria Ferreira, ela me escreveu e ela disse assim: peço que ore por mim, pela minha família, por uma causa na justiça. Gostaria muito de participar ao vivo e falar com você. Ô Maria Ferreira, eu já vou pedir para a minha produção que entre em contato com você e nos próximos dias a gente vai se falar. É de Embu das Artes, né? Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. A Cláudia, eu vi que você me escreveu. Ela disse assim: essa é a minha mãezinha que está aí no Brasil. Estou te assistindo aqui da Finlândia. Abraços. Olha que legal. Nossa, Cláudia, que bênção, que graça, você, sua mãezinha, que Deus abençoe e que Deus abençoe todo mundo aí na Finlândia. Vira e mexe, alguém da Finlândia me acompanha. Acho que já é o 3º ou 4º caso já. Que Deus abençoe você, Cláudia. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Leidiane, eu vi que você me escreveu. Você tem, peço oração pelos meus 49 anos de vida, Dalcides. Que Deus te abençoe e te proteja. A Leidiane está sempre rezando comigo, né? Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Por todas as pessoas que estão nesse momento se recuperando, se colocando em pé novamente, depois das tragédias que a gente viu no sul do nosso Brasil, para que esse processo de recomeço seja um processo de esperança, de fé, de ajuda mútua, de solidariedade. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Por todos aqueles que viveram esses momentos, né, de tragédia, essa dor, por aqueles que perderam tudo, para que tenham forças. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. E eu quero nesse momento perguntar para você: qual é a sua necessidade? Qual é o seu impossível? O que é que você está precisando? Eu estendo a minha mão e levo até o coração de Nossa Senhora. E eu vou acender a vela também. E eu vou dizer à mãezinha dos céus: cuida, mãe, de todas as intenções e pedidos que estão chegando, todas as partes do Brasil. Que nesse momento, você que está em casa, ao rezar comigo, sinta uma grande paz. Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, abraça-me no teu colo de mãe. Assim seja. Amém. Amém. E da fé que me acompanha noite e dia, quem me faz levantar, minha Nossa Senhora. Me dá um colo, tem dias que eu não tenho. Que Nossa Senhora dê
a calma, o sossego, a paz que o seu coração está precisando. Eu tenho visto tantas histórias bonitas, tanta gente recebendo bênçãos e graças dos céus, inclusive através desse nosso programa. E esses corações estão sendo tocados, restaurados pela graça de Deus. Obrigado a Nossa Senhora pelas coisas lindas que tem feito. Vem comigo, vamos lá. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, disse Jesus. Você sabe que a palavra bem-aventurança significa felicidade, né? Então Jesus está dizendo assim, felizes. Felizes os mansos de coração, porque verão a Deus. Os misericordiosos encontrarão misericórdia. Só que no finalzinho desse texto de Jesus, tem uma coisa que sempre assim me surpreendeu. Jesus diz assim, felizes sois vós quando vos injuriardes, falarem mal de vós. Alegrai-vos, será grande a vossa recompensa nos céus. Minha gente, Jesus está dizendo que não é que tudo vai ser perfeitinho na sua vida. Jesus está falando assim, vocês vão ser felizes mesmo no meio das tribulações, das perseguições, mesmo quando vocês forem injustiçados, porque vocês sabem por que é que vocês estão defendendo aquela causa que vale a pena. Vocês sabem por que é que vocês estão nesse caminho que é o caminho certo, que é o caminho do bem. Por isso que quando nos encontramos com o Senhor, vivo, verdadeiro, ressuscitado, tudo aquilo que poderia ser constrangimento, medo, timidez, tudo isso diante dele é transformado em coragem, em vida nova. Eu quero dizer para você, a felicidade, ela não está naqueles caminhos que o mundo tem apresentado. Seja mais importante que os outros, bobagem. Tenha mais que os outros, bobagem. Se alguém te fizer um mal, faz um mal maior para ele, bobagem. Aquilo que realmente vale a pena. O que é que faz a vida ser bonita? Qual que é a resposta para isso? Onde é que está escrita? Olha isso. O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? O verdadeiro sorriso para brotar do coração. Se alegre com as coisas do dia a dia, sabe? Com aquilo que você tem. Seja grato. Use dessa gratuidade e seja generoso com as pessoas. É isso que vai fazer o seu coração mais feliz. Vem comigo. O programa está quase terminando. Eu só queria dizer uma coisa para você. Me veio ao coração o tempo todo, sabe? Às vezes, a gente fica se comparando muito com os outros. Ah, porque o outro tem, o outro isso, o outro aquilo.
Olha, você já viu tal coisa? Para de se comparar com os outros. Deus fez cada um de nós seres humanos únicos, tanto assim que a nossa digital é só nossa, não tem outra digital igualzinha à nossa. Você é especial ao coração de Deus, você é precioso aos olhos dele. Aproveite o dia de hoje, agradeça. Senhor, obrigado por tudo. Eu vou dizer isso lá na capela, estou indo para lá agora. Vem comigo? Tchau. Vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons. Há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar